Olá, nós somos o GastroPed Talks, o canal da gastropediatria da Unicamp. Nós somos Dr. Lucas Rocha Alvarenga, doutora Natasha Silva Sandi e doutora Maria Ângela Belomo Brandão. O GastroPed Talks é um canal sobre gastroenterologia, patologia e nutrição pediátricas, com foco em profissionais de saúde, em que vamos discutir temas e evidências atuais com base em guidelines, artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. Olá, somos o GastroPed Talks, eu sou a Maria Ângela Brandão, sou médica pediatra e eu estou aqui hoje para falar de aleitamento materno com uma convidada muito especial, a doutora Maria Ângela Antônio, que é professora de pediatria, ela é pediatra com área de atuação em unidade básica. É uma pessoa com muita experiência na área e que vai poder acrescentar muito ao tema. Bem-vinda, doutora Ângela. E como nós estamos vivendo a pandemia, eu queria perguntar para a doutora Ângela como que o aleitamento materno e a Covid, eles têm sido a interação do aleitamento materno e a Covid. Se a Covid diminuiu o aleitamento materno e se o aleitamento materno pode melhorar a questão da resposta imunológica de um bebê que possa vir a ter a Covid. Boa tarde a todos. Obrigado, minha xará, né, Maria Ângela. É sempre um prazer muito grande falar sobre o aleitamento, porque é uma questão nutricional que envolve a população mundial, né? E o mundo hoje não tem mais dúvida que todas as crianças que são amamentadas no peito, elas têm algum benefício. Nós brasileiros tivemos uma certa vantagem com a história do Covid, no momento em que ele entrou e os outros países do mundo já tinham feito várias observações. Diferente como foi a entrada dele na China, que a partir daí que eles tiveram que fazer esses estudos e já nortearam de alguma forma, né, a Europa, um pouco da China, dos Estados Unidos, algumas atitudes em relação ao aleitamento materno. Isso, de alguma forma, acabou facilitando os neonatologistas em relação aos recém-nascidos e os pediatras que os recebem logo na primeira semana de vida, segunda semana de vida, né? Muitas mães, né, gestantes e mães acabaram pegando o Covid. No entanto, o número de crianças que se contaminou, pelo menos clinicamente, foi baixo, tá? E, obviamente, que tem a ver com a resposta imunológica da mãe e o que ela tem passado através do aleitamento materno para esses bebês. Então, ainda, embora existam dúvidas, se sabe que o leite materno é um grande produtor de inúmeras substâncias, tá? Tanto quanto substâncias tipo imunoglobulinas, outras citocinas, e isso de alguma forma acaba passando e ajudando. Já era muito sabido, né, a questão do leite materno frente a doenças que tinham uma gravidade como o sarampo, como a coqueluche, que mães que tinham esses anticorpos, de alguma forma, no primeiro ano de vida, tinham um efeito protetor. E aparentemente o Covid é a mesma coisa, né? Há uma maior produção de imunoglobulinas A e outras substâncias do sistema imunológico que acabam desencadeando esse efeito protetor para o bebê. Então, não é necessário qualquer atitude em relação ao desmame, mas sim um respeito em relação à mãe e a essa sensação que ela tem, né? Porque muitas vezes ela pode ter uma ansiedade muito grande e é muito difícil para a população entender os mecanismos e que você não vai passar. A vivência que tem se tido na atenção básica, que é o meu campo de atuação, é que a partir do momento que as mães entendem a questão da higienização da mão, a questão do uso de máscara constante e o efeito protetor deste leite, não há o desmame. As recomendações que a gente tem lido na literatura, as mães um pouco mais ansiosas, pode ser feito a retirada do leite, dado de copinho, ou então outra pessoa não contaminada amamentar esse bebê.
mas eu acho que a gente pediatra tem que fazer um esforço muito grande no sentido da desmistificação, porque o leite materno, ele não é só o protetor biológico, né? De verdade, ele é um protetor global, né? Ele protege o desenvolvimento do bebê, ele protege o desenvolvimento do afeto e da segurança do bebê. Então, esses dias em que a mãe está comprometida, de alguma forma a gente sabe que pode impactar. Então, é importante que os pediatras estejam atentos a essa possibilidade, consigam, eu falo, introjetar esse conhecimento com segurança para poder dividir com a mãe. Você acha então que, apesar de não ter estudo falando que realmente o Covid dá uma certa imunidade para o bebê, isso baseado naquilo que já se conhece, de outros vírus e daquilo que já se conhece, provavelmente é o que acontece. Sim, né? Tá. Que exista isso mesmo, né? Assim, já se detectou a questão da imunoglobulina A, então possivelmente deve ser isso. E a gente tem que lembrar que os nossos bebês do Brasil, eles não estão em uma casa em que só a mãe é contaminada. Possivelmente eles têm uma carga viral muito grande dentro do domicílio, né? Porque a mãe, a avó, é o outro irmão que não foi testado e de repente você olha e o bebê está lá pleno, né? Tranquilinho, gordinho, ganhando peso. Então, possivelmente deve haver alguma questão que precise ser mais, né, explorada. No entanto, eu acredito muito nisso mesmo, né? Porque senão a gente já teria explodido, né, de bebês da neonatologia, no berçário. Essa questão da infecção que você falou é muito importante, né? Porque a gente sabe que tem vários mecanismos protetores e uma das coisas bastante conhecidas já é a questão da microbiota, né? Que você tem um equilíbrio aí dos pré-bióticos e dos pré-bióticos. E isso também tem um efeito muito importante na homeostase do bebê, na resposta imunológica. E você acha que isso também pode ajudar na questão dessas crianças acabarem não sendo tão acometidas? Porque como você falou, senão a gente já teria tido uma explosão, né? Eu acredito que sim, né, Maria Ângela? Acho que nos últimos, talvez 20 anos, né, que foi quando teve para falar a verdade, eu acho que é uma mudança nas pesquisas relacionadas ao leite materno e explorando muito mais fortemente os aspectos biológicos, né? Junto com isso, junta a questão que vem dos pré-bióticos, dos probióticos, a repercussão que isso tem na idade adulta, né? E, obviamente, que a gente está fazendo um recorte do aleitamento materno, mas a gente não pode esquecer que o ser humano está inserido numa natureza que foi transformada, né? E essa natureza transformada, ela transformou os vírus, as bactérias, a contaminação que a gente tem, a tolerância, né? Eu sou de uma geração de pediatras que o pessoal falava que era importante andar descalço, pôr o pé na areia, que era vitamina S de sujeira, né? De verdade era, mas essa sujeira de 1959, 60 é totalmente diferente do que essa que nós temos hoje, em 2020, passados 60 anos, quase 50 anos, né? Então eu acredito muito que os bebês que mamam no peito, assim, eles têm uma forte proteção, né? Então a gente falou da questão afetiva, neuromotora, mas do gastrointestinal frente à possibilidade deles estarem expostos a bactérias mais saudáveis, a outros tipos de vírus que tem uma interação com o ser humano mais saudável, né? E eu acho que se a gente conseguisse avançar, seria muito nessa linha mesmo, né? Aí falando do biológico do leite humano, né? Isso é legal que você falou, a questão da gente ter muita alteração no próprio ambiente que a gente vive, né? Tem um trabalho que certamente você já deve ter visto, que saiu no Jornal de Pediatria em 2018, e que eles analisam mulheres pobres, mulheres de classe média baixa mesmo, e com bastante dificuldade financeira, e eles falam que aquelas que amamentaram o seio até os
até os 6 meses, mesmo quando tomava antibiótico, quando introduzia alimento sólido, eles mantinham a microbiota de uma forma mais constante, uma microbiota mais saudável. Então, assim, você vê que é muito além da questão imune, né? É a questão do contexto mesmo, de você ter um contexto muito maior do que isso, que é exatamente o que você está falando. Não é só o afetivo, não é só a microbiota, não é só a imunidade, é muito superior a isso, né? Mas mudando um pouquinho de rumo, a gente vê que tem muitas pessoas, pediatras inclusive, mães, pediatras, profissionais, que têm dúvidas em relação às próteses. Porque é comum até, né, muitas pessoas têm, e tem próteses diferentes, né? Tem próteses que só fica na camada muscular, tem aqueles que além da prótese também muda a posição do mamilo, né? E eu queria que você falasse da sua experiência no aleitamento dessas mulheres que já sofreram algum tipo de mamoplastia. Como eu trabalho, né, em unidade básica de saúde, essa questão das próteses mamárias e essa avalanche de jovens que fizeram isso não fazem parte do meu cotidiano. No entanto, por conta da questão do câncer de mama, que tem vindo cada vez mais precoce, com uma sobrevida melhor dessas mulheres, a gente acaba não tendo uma vivência tão grande, né, mas indo buscar literatura para auxiliar nesses momentos. E o que a gente percebe, assim, o Brasil é o segundo ou terceiro país do mundo com maior número de intervenções estéticas. A prótese mamária é uma das primeiras no ranking, né? Então, eu imagino que o conhecimento de técnicas que sejam menos intervencionistas nesse processo é fundamental para o cirurgião plástico, né? E o que a literatura sabe até esse momento é o que você acabou de falar. Depende muito de como é colocado o implante e aonde ele é colocado. Então, o implante que é colocado pela auréola é um que a chance de insucesso na amamentação é muito grande, tá? O implante que é colocado já com a cicatriz, eu não entendo nada de plástica, mas a cicatriz inframamária, em que ele descola, ela já não pega ductos, ela já não pega a anatomia que é fundamental para poder o leite materno, né? Eu só queria fazer um comentário que é o seguinte: além das próteses mamárias, a gente já vivencia hoje, mesmo na atenção básica, mulheres que fizeram cirurgia bariátrica e engravidam, tá? E que é um outro grupo de pessoas que requer uma atenção especial nesse sentido, né? Porque são pessoas que têm falta de vários nutrientes, algumas vezes tiraram o excesso de pele e põem a prótese junto, então tem todo um contexto diferenciado, né? Que há 20 anos atrás a gente nem conseguiria imaginar. Então é assim, a prótese mamária é muito importante de ser discutida com o cirurgião plástico, que tipo de técnica que vai ser utilizada e quanto essa técnica impacta em uma das funções mamárias, que é o aleitamento materno, né? Então, assim, para mim, essa é a consciência, uma das consciências que quem vai fazer a colocação de prótese, redução de volume, tem que ter dentro dela. Porque não é só pôr a prótese, fazer mamoplastia para redução também deve alterar a anatomia, isso. Não necessariamente vai impedir o aleitamento, mas talvez causar um pouco mais de dificuldade, né? E falando em dificuldades para a amamentação, o que você julga, assim, que seriam as maiores dificuldades que as mulheres enfrentam no dia a dia para amamentar e que o pediatra, o profissional de saúde, quem está ali sempre na linha de frente, pode tentar manejar de uma forma melhor para incentivar? Porque o que a gente quer
é que as mães amamentem, porque as crianças vão ser mais saudáveis, vão ficar menos doentes, é um benefício muito grande, né? Mas às vezes você vê que as pessoas têm uma dificuldade, às vezes até de apoio, de rede. Isso. O que você diria que são as maiores assim, dificuldades mesmo? Então, o que a gente vê e a literatura ela aponta muito fortemente primeiro é a falta do conhecimento e os mitos que ficam ao redor do aleitamento materno, né? Até porque a orientação de excelência é o aleitamento materno exclusivo, sem uso de nenhuma outra substância, água, chá, Então, é assim, você imagina um bebê que nasce nessa época com esse calor, suando, e você conseguir a mãe ter a consciência de que só o leite dela é fundamental. Que esse bebê vai fazer mamadas longas, às vezes mamadas mais curtinhas, que ele está se hidratando no ritmo dele. Então, do que você precisa disso? É de um conhecimento prévio. Praticamente tudo na vida que a gente faz é isso, é você ter uma base anterior e a partir daí você ir exercitando esse conhecimento. Há anos já é recomendado a consulta do pediatra com a gestante a partir da 32ª semana de vida e um dos focos deve ser isso, tirar os mitos que cercam, que a mama fica caída, que o bebê precisa de água, que a vovó acha que o chazinho pode contribuir para a cólica. De verdade, isso a ciência parece que já caminha nessa retirada desses mitos. O que falta é chegar a isso aí. A outra coisa que eu acho é realmente isso que você comentou no começo da sua pergunta, que é a rede de proteção. Né? Uma mãe para amamentar, ela não pode estar sobrecarregada, 3 filhos, um rindo, o outro na escola, o outro saindo correndo de bicicleta e ela correndo com o nenê atrás disso. Ela precisa ter um suporte, entendeu? E a mãe de um nenê novo também um suporte, né? Quem já viveu a experiência de um trabalho de parto, de uma cesárea, sabe a exaustão que é isso no final, quando você tem o bebê no colo. Né? E tem algumas mães que elas ficam tão exauridas que elas não conseguem nem curtir esse momento, né? Que quem já experimentou é ímpar, né? De verdade é ímpar, é uma coisa que acho que nem se a gente ficar com Alzheimer a gente esquece, né? Então, assim, eu acho que a questão da proteção, a questão do conhecimento, dela poder voltar com o pediatra quantas vezes para tirar dúvida. E a outra coisa que nos tem mostrado muito é sair da maternidade, da casa de parto, de onde ela teve o bebê, e ter entrada livre para dentro da unidade de saúde. Então, esse bebê consultar com 5, 6 dias, que é a hora que elas estão descabeladas e precisam de um apoio. Não, calma, calma que vai dar certo. Tá? Nesse sentido, eu acho que o Brasil caminhou bastante nos últimos 15, 16 anos. Tem um estudo atual, que é o ENANI 2020, que é surpreendente o quanto a gente avançou no aleitamento até o 4º mês e o 6º mês. Não é o objetivo ainda, né? O alvo. No entanto, você sai de 10%, 15% para 40%, 50%. Então, significa que algumas coisas a gente já tem modificado aí, né? O que a gente percebe, né, Ângela, deu para ver bem nessa pandemia, que só conhecimento não resolve. As pessoas sabem que não deve aglomerar, mas aglomera, né? Então, é como você falou, se a pessoa souber, já é uma grande coisa. Se a pessoa não sabe, ela não tem de onde partir. Mas se ela não tiver alguém que tipo, fazer lá a consulta com 4, 5 dias e ter um apoio, esclarecer as dúvidas, resolver algumas questões até familiares. Ah, você não acha que ela devia fazer isso? Não, que ela deve fazer é isso, né? Que muita gente começa a querer palpitar mesmo, né? Uhum. A vizinha, a tia. Aí você dá aquele apoio também nessa hora, também é importante, né? Muito importante. É muito importante. Mas você falou de outra coisa que é o cansaço, né? De ter outros filhos, que também precisa de uma rede para ajudar essa mulher com esses outros filhos. Mas o que mais que você acha que faltaria? Porque, claramente, você fala de 15% passar para 40%,
É um ganho enorme, um ganho muito grande. Mas teria como melhorar isso? Como você veria qual que seria o ponto, assim, na sua experiência, que você tem, né, uma vivência muito grande? Eu acho que, assim, de toda a leitura que a gente acumula em determinadas situações, a questão da mulher ter ido para o mercado de trabalho e vivenciado várias responsabilidades ao mesmo tempo, isso obviamente que teve um peso importante. Então não foi só a cultura tal, mas de você tem uma mulher que é autônoma, que chega lá pra gente com um mês, doutora, eu preciso trabalhar, não tem jeito. Então o trabalho feminino, ele impacta fortemente isso daí, esses avanços, tá? Você pode olhar. A hora que vem a lei dos 6 meses para um grupo privilegiado de mulheres, porque não é para todo mundo ainda, né? Isso toma o rumo da mudança. Então, assim, eu acredito muito na questão legal de você facilitar os primeiros meses para a família, não é só para a mãe, é para o pai também, né? O pai tem uma semana quando ele é também especial, né? Porque a maior parte dos pais, mesmo eles estando presente da família, eles vão no dia do parto e depois pegam o rumo e vai trabalhar. Então, algumas leis que sustentem e que apoiem essa relação da mãe com o bebê, né? Nos primeiros meses de vida, no primeiro ano, quiçá, né? Porque a gente sabe que não só aleitamento materno, mas a questão do estímulo, do desenvolvimento da autoestima, da segurança da criança, estão intimamente relacionados com as relações familiares com o cuidador. E no caso a gente está falando de mãe e pai, né? Quer dizer, tem que ter um suporte social. Então tem que ter um suporte social. E você falou um ponto também que é crucial, né? Que é o fato de muitas mães serem além de ser mães de família, elas são o principal sustento da família, né? Principal sustento. E isso realmente, se você não tem um trabalho fixo e tal, então realmente a sociedade tem que se empenhar mesmo em criar mecanismos para que isso seja possível, né? Seja possível. E dentro desse contexto, você acha que a gente teria como avançar nisso? No sentido de, talvez, para as pessoas que são autônomas, fornecer uma renda? Você acha que isso poderia favorecer o aleitamento? Eu acho que sim, que é óbvio que sim. No entanto, aqui vai um lamento, Maria Ângela, que é o seguinte, eu acho que as questões referentes à criança, elas tiveram um avanço no último governo, com a questão do Programa Nacional de Saúde da Criança, tal, mas que deu uma queda importante nesses últimos 2 anos, tanto na esfera nacional, municipal, e agora a questão do Covid, muito mais, entendeu? Então, assim, acho que o que a gente avançou foi constrangido ao longo desses últimos 2 anos, e a recuperação disso vai ser bastante lenta, né? Assim, de verdade, de resgatar os direitos que a gente já tinha, tá? Ok. Muito bem, eu agradeço muito, Ângela, e é sempre um prazer a gente tratar de um tema que nos é tão caro, porque o que a gente quer mesmo é que as crianças fiquem bem, né? Nosso objetivo maior na vida é esse, e você é uma pessoa que tem muita experiência e com certeza aí tirou as dúvidas de muita gente, e eu aprendi muito também. Muito obrigada. Eu queria agradecer, né, Maria Ângela, você pelo convite, por um tema que, para falar a verdade, ele extrapola a técnica, né, o conhecimento, ele tem a ver muito com o ser humano de uma forma global. E eu queria lembrar o pessoal do Agosto Dourado, né, que é o mês que a gente realmente pode focar pensando nessas ações para a gente conseguir alcançar um objetivo melhor, né, em relação ao direito que toda mãe tem de amamentar e todo nenê de ser amamentado, né? É um direito, de verdade é um direito. Tá certo. Tá Muito certo. bom. Obrigada. Obrigada. Obrigada por nos acompanhar. Esse foi um episódio do Gastroped Talks. Estamos no Instagram, @gastroped.talks, no YouTube, Gastroped Talks Unicamp, e também na forma de podcast. Até o próximo!